Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer. Pesquisadores da Fiocruz da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e do Instituto de Biologia Molecular do Paraná desenvolveram um kit de diagnóstico rápido para identificar a doença de Chagas. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma nova plataforma serve para elaborar e disponibilizar jogos educacionais. Cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, desenvolveram um software que cria moléculas capazes de bloquear a entrada do coronavírus no corpo humano. E ainda, em Guanabi, pesquisadores do Instituto Federal Baiano, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, conceberam uma cerveja bem regional com sabores de frutas da caatinga. Tudo isso você confere a partir de agora no Universiência. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, transmitido por meio da picada do barbeiro. O problema é que seus sintomas confundem o paciente e ele não procura ajuda a tempo. Isso prejudica o tratamento que precisa ser iniciado quanto antes. Para agilizar esse diagnóstico, pesquisadores da Fiocruz da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, desenvolveram um kit de diagnóstico rápido para identificar a doença de Chagas sem que o paciente precise sair de casa. O teste apresentou 100% de eficácia, ou seja, identificou com segurança as pessoas infectadas. Vamos conferir. Um teste rápido desenvolvido pela Fiocruz pode ajudar a enfrentar um dos principais desafios da doença de Chagas, o acesso ao diagnóstico. Em 2020, ano em que a forma crônica da doença entrou para a lista de notificação compulsória do Ministério da Saúde, foram confirmados 146 casos da doença de Chagas aguda no Brasil, com letalidade de 2%. No entanto, pesquisadores avaliam que este número pode estar subestimado devido às dificuldades da população para descobrir que tem a doença. A dificuldade é o médico descobrir logo o diagnóstico, né? Ficam mandando tomar medicação, sem fazer logo o exame, detectar, para saber realmente se o paciente é doente do estômago, se é problema de coração, se é de pressão alta. Tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o Ministério da Saúde definem que o diagnóstico deve ser feito por 2 testes laboratoriais, mas depende de uma estrutura laboratorial, depende de pessoal treinado para realizar esse diagnóstico, o que muitas vezes afasta o indivíduo que mora em uma área rural ou então uma área remota do diagnóstico, porque ele precisa se locomover para as grandes cidades. Devido à necessidade de um teste mais eficaz, os cientistas trabalharam nos últimos 10 anos na pesquisa com as chamadas proteínas recombinantes quiméricas, que são formadas por pequenas partes do parasito em uma única molécula. Um estudo conduzido pelo pesquisador Fred Santos, da Fiocruz Bahia, em parceria com cientistas das unidades da Fiocruz em Pernambuco, Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, e Paraná, em colaboração com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, desenvolveu um kit diagnóstico rápido que pode ser feito na casa do paciente por um agente de saúde. Então, após desenhar essas proteínas, a gente começou a fazer vários testes avaliando a capacidade diagnóstica dessas moléculas em identificar esses pacientes. Um estudo recente indicou que esse teste nosso, quando comparado a outros testes rápidos que estão no mercado aqui no Brasil, ele apresenta 100% de sensibilidade, ou seja, é capaz de diagnosticar todos os pacientes com a doença de Chagas, não deixando passar nenhum paciente como falso negativo. Isso é excelente porque possibilita a sua utilização em trabalho de campo. Os pesquisadores estão realizando um projeto de campo no município de Tremedal, na Bahia, local endêmico do inseto triatomínio, mais conhecido como barbeiro, que transmite a doença de Chagas por meio do contato com as fezes durante a picada ou via oral, através de alimentos contaminados. O objetivo é identificar indivíduos que têm a enfermidade e ainda não têm conhecimento da sua condição clínica. O médico que participa do projeto apelidado de Treme Chagas
falou da relevância da iniciativa para a saúde pública do município. Sem o projeto Treme Chagas, dificilmente os pacientes positivos seriam identificados, e isso tudo é feito através do teste rápido com apenas 15 minutos. A bióloga e doutoranda da Fiocruz Bahia, Tisha Pavan, está vivendo em Tremedal. Ela acompanha os agentes do Centro Municipal de Endemias que visitam as casas dos habitantes para inspeção de barbeiros no domicílio e peridomicílio. Eu sempre vou estar com os meninos da Endemias e fazer a testagem rápida. O que esse projeto tem e que eu gostaria muito que existisse, não só aqui, essa atenção, mas em todos os outros municípios do Brasil, é essa atenção, né? É você olhar sempre com olhos de muito saber quem são as pessoas com Chagas, né? Cadê as pessoas? De acordo com o Ministério da Saúde, das pessoas acometidas pela doença em 2020, 63% eram homens, cerca de 75% negros e 11% brancos. O maior número de óbitos se concentrou na faixa etária entre os 50 e 79 anos. Dentre as formas clínicas da doença, destaca-se a cardíaca, sendo uma das 4 principais causas de óbitos por doenças infecciosas e parasitárias no Brasil. No projeto, além de fazer a triagem de indivíduos que possam ter a doença, os barbeiros encontrados são coletados para análise do conteúdo estomacal e intestinal. De forma geral, os barbeiros mais perigosos são os que vivem dentro da casa, no intradomicílio. Porém, barbeiros que estão no ambiente silvestres e que visitam ocasionalmente a casa das pessoas também oferecem risco de transmissão do parasita Trypanosoma cruzi. Esses triatomínios eles são encaminhados aqui para o IgM, eu recebo eles estão aqui na geladeira atualmente e futuramente nós vamos fazer o teste de PCR, né, reação em cadeia da polimerase, a purificação do DNA do intestino desses triatomínios e o teste para diagnóstico molecular do T. cruzi e dos padrões alimentares, né, para ver se aquelas espécies lá, elas picaram um homem ou algum dos animais domésticos associados ao homem. Aprovado pela Anvisa em 2020 para ser utilizado no Sistema Único de Saúde, o SUS, no momento o Biomanguinhos está produzindo testes rápidos para serem oferecidos ao Ministério da Saúde. Eu acho que se nossas autoridades governamentais, principalmente os ligados à saúde, junto com o SUS, adquirindo esse teste, vai melhorar 100% para os médicos indicarem aos portadores para poder fechar o diagnóstico. Isso vai ser fantástico. Primeiro, porque é rápido. Segundo, que eles não vão assim mais ficar supondo doenças. Já fez esse, sabe se é ou não é. No próximo bloco, vamos conhecer uma plataforma online criada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para tornar divertido o processo de ensino e aprendizado. A gente volta já já. Conseguir ensinar de maneira lúdica e divertida é um dos maiores desafios para os educadores. É nesse contexto que surge o Colab Educ, um sistema de desenvolvimento colaborativo de objetos de aprendizagem, sejam eles virtuais ou reais. A plataforma foi criada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde são criados e disponibilizados jogos educacionais. Nessa área de games educacional, pude desenvolver um game que ele auxilia no aprendizado dos alunos de língua portuguesa, das turmas do 6º ano do ensino fundamental, em que o objetivo é justamente facilitar o aprendizado de períodos simples e compostos. A primeira fase do meu jogo é para ele ligar as vogais. Ele vai ouvir na hora que clicar na letra e se ele acertar vai sair mais um áudio, no caso, dizendo que ele acertou. E na segunda fase, já em relação a ele
complicando um pouco mais, ele vai ter que analisar a imagem e, de acordo com a imagem, ele tem que apertar a vogal que corresponde à imagem. Os jogos desenvolvidos por estudantes de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte fazem parte do projeto Colab Educ. Na plataforma, que é de desenvolvimento colaborativo, são disponibilizados games voltados à educação de crianças. E a gente começou a evoluir, colocou jogos, esses jogos evoluindo para jogos educacionais e depois a gente pensou, por que não fazer jogos realmente diferentes? Então a gente começou a associar os jogos à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então hoje, cada jogo que é referente à disciplina, né, a formação dos alunos nessa disciplina. Então eles aprendem a programar e ao final o produto final é um jogo educacional alinhado, né, alguma habilidade da BNCC, ou seja, as habilidades que o MEC define para os ensinos, educação básica, né? Ensino fundamental 1 e 2, a gente está trabalhando aqui até educação infantil. Os jogos são desenvolvidos à medida que eles vão adquirindo as competências e habilidades na programação, eles vão evoluindo no desenvolvimento do jogo. Então, a primeira unidade eles fazem só o menu, a segunda unidade eles conseguem fazer uma primeira fase e a terceira unidade, quando fechamento, eles conseguem fechar esse jogo. É um jogo curto, a gente chama de jogo curto, porque ele só realmente trabalha uma das habilidades, a ideia é que a gente consiga focar em uma meta instrucional única. O Colab Educ cria um ambiente em que profissionais de diferentes áreas podem construir e compartilhar seus objetos de aprendizagem. Mais do que ensinar eles a programar fazendo um jogo, a gente começou essa ideia com o projeto, né? O nome é Colab Educ, esse Colab vem de colaboração. Então a ideia é que é um jogo educacional, então essa ideia do jogo, idealmente, ela tem que partir de um professor que está em sala de aula, né? Alguém da licenciatura, né? Alguém que tem essa vivência dentro da sala de aula e a partir disso, né? Dessas ideias, das ideias dos professores, é que vão surgir os jogos. Ensinar de maneira lúdica e divertida é um dos maiores desafios para os educadores e essa deve ser também uma das maiores contribuições que a plataforma pode oferecer para a educação brasileira. Em contínua expansão, o Colab Educ conta com mais de 2.000 programadores cadastrados e mais de 1.200 descrições de jogos. São sobre jogos, ludicidade, brinquedo e brincadeira na educação, é uma discussão antiga que já vem pautada teoricamente por muitos autores, principalmente na área da psicologia da educação. A questão eu acho que o grande desafio da gente é como trazer, né, essa forma de jogar, essa forma de brincar que hoje é presente nesses jovens para dentro de sala de aula, que seria a realidade desses jovens, né, que é permeado por essa linguagem audiovisual, principalmente relacionada aos jogos, para dentro de sala de aula, de uma forma que engaje e que motive esses alunos para a aprendizagem. A inserção do game na educação vem muito para desmistificar o uso desses jogos, né, no processo de ensino-aprendizagem. E esse processo de desmistificação eu acho que perpassa principalmente pelo processo de formação de professores. São eles que estão ali com os alunos, são eles que conhecem a realidade dos alunos. A forma de inserir esses jogos é de forma colaborativa de fato, né? Por isso que a colaboração é o cerne, né, o que apoia o projeto Colab Educ. É trazer os professores para esse processo de produção dos jogos educacionais, né? De forma que ele não fique como um coadjuvante no processo, mas que ele se torne protagonista junto com os alunos nesse processo de produção de jogos. Para inserir esse professor nessa nova, né, nesse novo modo de compreender, nessa nova linguagem, né, que os jovens estão tão acostumados, é preciso de uma formação, de um processo formativo, né? Nós estamos vindo de uma outra cultura, sobretudo de uma cultura de uma educação conservadora, né? Uma educação que trata de educar para homogeneizar, e a ideia é que a gente lide com essa diversidade. Diversidade de ritmos de aprender, diversidade de estilos de aprender. Pretendo, no caso, dar continuidade, fazer mais fases para beneficiar pessoas, crianças nesse caso, que têm dificuldade na alfabetização. Muito bem! A pandemia do coronavírus estimulou a realização de muitos estudos e pesquisas na tentativa de neutralizar o patógeno e impedir que ele invada as células do corpo humano. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, utilizaram a tecnologia para alcançar esse objetivo. Eles desenvolveram um software que cria moléculas capazes de bloquear a entrada do coronavírus no organismo.
A pesquisa é baseada na utilização de inteligência artificial, métodos computacionais, para a gente conseguir propor moléculas que elas possam se ligar ao vírus da Covid-19 e inibir, né, a interação do vírus da Covid-19 com células humanas, tá? E aí, para isso, a gente utiliza técnicas de aprendizado de máquina, capazes de, então, propor, né, moléculas que são, né, nesse caso, são peptídeos, seja pedaços de proteínas, né, pequenas proteínas, que elas consigam, então, interagir com o vírus da Covid-19 e bloquear a entrada dele nas células humanas. Primeiro, a gente partiu de um banco de moléculas de peptídeos extraídos da saliva humana. Então, a gente já sabe que a saliva humana ela tem propriedades antivirais, já se é conhecido isso, mas não se sabia se tinha propriedades antivirais para o coronavírus. Então, a partir disso, a gente estudou o mecanismo de interação dessas proteínas com o coronavírus, fazendo com que o computador pudesse aprender, né, quais eram aquelas melhores moléculas, e aí, então, a partir disso, propor novas moléculas que pudessem, então, criar aí, né, um mecanismo de bloqueio do vírus para a entrada na célula humana, né? Em relação a isso, a gente já tem, então, testes experimentais, né, testes de bancada em laboratório, onde tanto as moléculas que a gente extraiu da saliva e fez o teste no computador e selecionou, né, esses peptídeos, eles têm inibição, né, para o vírus, assim também como aquelas moléculas que foram propostas pelo mecanismo de inteligência artificial de aprendizado, novas moléculas para inibir o vírus, né, na entrada dele na célula humana. Basicamente, o nosso projeto ele é um projeto da área de bioinformática. E, né, a bioinformática ela é uma área multidisciplinar, então você vai ter as ciências biológicas, a química, né, conhecimento de farmácia, né, a biotecnologia em si, fora também a questão da biologia molecular, genética, enfim, né. Partindo desse princípio, o que a gente buscou fazer foi realizar uma triagem, né, virtual de peptídeos, né, a gente fazer um filtro de possíveis candidatos, né, possíveis peptídeos candidatos, né, a inibir essa proteína. Então, assim, nesse sentido, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu esse programa, né, que pudesse facilitar essa nossa triagem. A gente tinha um problema e aí o nosso problema era dinamizar o nosso tempo, né, para poder realizar essa triagem, né, porque são milhares de compostos, né, então isso demanda tempo, e a bioinformática ela vem com essa proposta, né, de dar essa solução, né, diminuir o custo, diminuir o tempo e, consequentemente, né, nesse período pandêmico, né, que a gente passou e ainda está passando, né, tempo nesse sentido sempre vai gerar custos, né, então diminuir o tempo é essencial. Esse programa ele foi feito parte aqui, ele foi escrito parte aqui na UESB, outra parte ele foi escrito lá na Universidade Federal de Uberlândia, que envolve não só o aluno que está diretamente ligado, que é o Lucas, está envolvido com a parte da iniciação científica, mas também mais alunos que estão envolvidos no mestrado e doutorado, que inclusive até já defenderam tese utilizando esse programa. Então a gente registrou isso, né, patenteou esse programa aí. A ideia é fazer um mecanismo profilático, ou seja, incluir esses peptídeos, nessas moléculas, em pastas de dente, enxaguantes bucais, sprays, né, nasais e cremes nas mãos, né, por exemplo, que a gente possa então incluir isso na formulação dessas substâncias e aí fazer com que a partir daí o vírus em contato com elas ele fique preso, né, aprisionado ali e ele não consiga então entrar na célula, né? E aí com a utilização de inteligência artificial, né, a gente consegue fazer com que esse programa ele possa aprender, né, com esses peptídeos. Então ele vai analisar as interações desses peptídeos com o vírus, ele aprende essas interações e a partir disso a gente consegue predizer outros peptídeos de fontes naturais ou até mesmo sintéticas, se esses peptídeos podem ou não interagir com o vírus e, consequentemente, inibir a entrada dele na célula humana. As moléculas que foram selecionadas até então, elas partem de experimentos, né, que variam de inibição a 70% até 90%, né? O que é uma taxa de inibição muito alta, né, muito promissora, né? Claro que o computador, a gente continua fazendo com que o computador aprenda, a gente inclui parâmetros, né, químicos, bioquímicos que possam melhorar essa predição e que possam selecionar moléculas melhores ainda, né? Então, e nesse sentido também extrapolar e dizer que a gente pode utilizar esse método para outras
outros vírus, bactérias, outras patologias, que a gente possa fazer com que peptídeos, nesse caso, mas poderia ser outras moléculas, sejam propostos, né, como drogas ou substâncias bloqueadoras. E aí, nesse sentido, uma proposta que a gente até busca fazer é o quê? É pegar esse nosso modelo, né, esses nossos modelos de inteligência artificial e talvez a partir daí tentar extrapolar para outros organismos, né? Então a gente sabe que não existe só o coronavírus, né? Nós temos outros vírus, até vírus emergentes, né, como por exemplo chikungunya, enfim, e que a gente vai tentar extrapolar esse nosso programa, né, já com outros dados, outros alvos biológicos, né? É o nosso próximo passo, digamos assim. No próximo bloco, a gente conhece uma cerveja desenvolvida no Instituto Federal Baiano de Guanabi, que tem o gostinho da caatinga. A gente volta já. Conseguir ensinar de maneira lúdica e divertida é um dos maiores desafios para os educadores. É nesse contexto que surge o Colab Educ, um sistema de desenvolvimento colaborativo de objetos de aprendizagem, sejam eles virtuais ou reais. A plataforma foi criada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde são criados e disponibilizados jogos educacionais. Nessa área de games educacional, pude desenvolver um game que ele auxilia no aprendizado dos alunos de língua portuguesa, das turmas do 6º ano do ensino fundamental, em que o objetivo é justamente facilitar o aprendizado de períodos simples e compostos. A primeira fase do meu jogo é para ele ligar as vogais. Ele vai ouvir na hora que clicar na letra e se ele acertar vai sair mais um áudio, no caso, dizendo que ele acertou. E na segunda fase, já em relação a ele complicando um pouco mais, ele vai ter que analisar a imagem e, de acordo com a imagem, ele tem que apertar a vogal que corresponde à imagem. Os jogos desenvolvidos por estudantes de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte fazem parte do projeto Colab Educ. Na plataforma, que é de desenvolvimento colaborativo, são disponibilizados games voltados à educação de crianças. E a gente começou a evoluir, colocou jogos, esses jogos evoluindo para jogos educacionais e depois a gente pensou, por que não fazer jogos realmente diferentes? Então a gente começou a associar os jogos à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então hoje, cada jogo que é referente à disciplina, né, a formação dos alunos nessa disciplina. Então eles aprendem a programar e ao final o produto é um jogo educacional alinhado, né, alguma habilidade da BNCC, ou seja, as habilidades que o MEC define para os ensinos, educação básica, né? Ensino fundamental 1 e 2, a gente está trabalhando aqui até educação infantil. Os jogos são desenvolvidos à medida que eles vão adquirindo as competências e habilidades na programação, eles vão evoluindo no desenvolvimento do jogo. Então, a primeira unidade eles fazem só o menu, a segunda unidade eles conseguem fazer uma primeira fase e a terceira unidade, quando fechamento, eles conseguem fechar esse jogo. É um jogo curto, a gente chama de jogo curto, porque ele só realmente trabalha uma das habilidades, a ideia é que a gente consiga focar em uma meta instrucional única. O Colab Educ cria um ambiente em que profissionais de diferentes áreas podem construir e compartilhar seus objetos de aprendizagem. Mais do que ensinar eles a programar fazendo um jogo, a gente começou essa ideia com o projeto, né? O nome é Colab Educ, esse Colab vem de colaboração. Então a ideia é que é um jogo educacional, então essa ideia do jogo, idealmente, ela tem que partir de um professor que está em sala de aula, né? Alguém da licenciatura, né? Alguém que tem essa vivência dentro da sala de aula e a partir disso, né? Dessas ideias, das ideias dos professores, é que vão surgir os jogos. Ensinar de maneira lúdica e divertida é um dos maiores desafios para os educadores e essa deve ser também uma das maiores contribuições que a plataforma pode oferecer para a educação brasileira. Em contínua expansão, o Colab Educ conta com mais de 2.000 programadores cadastrados
cadastrados e mais de 1.200 descrições de jogos. São sobre jogos, ludicidade, brinquedo e brincadeira na educação. É uma discussão antiga que já vem pautada teoricamente por muitos autores, principalmente na área da psicologia da educação. A questão eu acho que o grande desafio da gente é como trazer, né, essa forma de jogar, essa forma de brincar que hoje é presente nesses jovens para dentro de sala de aula, que seria a realidade desses jovens, né, que é permeado por essa linguagem audiovisual, principalmente relacionada aos jogos, para dentro de sala de aula, de uma forma que engaje e que motive esses alunos para a aprendizagem. A inserção do game na educação vem muito para desmistificar o uso desses jogos, né, no processo de ensino-aprendizagem. E esse processo de desmistificação eu acho que perpassa principalmente pelo processo de formação de professores. São eles que estão ali com os alunos, são eles que conhecem a realidade dos alunos. A forma de inserir esses jogos é de forma colaborativa de fato, né? Por isso que a colaboração é o cerne, né, o que apoia o projeto Colab Educ. É trazer os professores para esse processo de produção dos jogos educacionais, né? De forma que ele não fique como um coadjuvante no processo, mas que ele se torne protagonista junto com os alunos nesse processo de produção de jogos. Para inserir esse professor nessa nova, né, nesse novo modo de compreender, nessa nova linguagem, né, que os jovens estão tão acostumados, é preciso de uma formação, de um processo formativo, né? Nós estamos vindo de uma outra cultura, sobretudo de uma cultura de uma educação conservadora, né? Uma educação que trata de educar para homogeneizar, e a ideia é que a gente lide com essa diversidade. Diversidade de ritmos de aprender, diversidade de estilos de aprender. Pretendo, no caso, dar continuidade, fazer mais fases para beneficiar pessoas, crianças nesse caso, que têm dificuldade na alfabetização. Muito bem! A pandemia do coronavírus estimulou a realização de muitos estudos e pesquisas na tentativa de neutralizar o patógeno e impedir que ele invada as células do corpo humano. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, utilizaram a tecnologia para alcançar esse objetivo. Eles desenvolveram um software que cria moléculas capazes de bloquear a entrada do coronavírus no organismo. A pesquisa é baseada na utilização de inteligência artificial, métodos computacionais, para a gente conseguir propor moléculas que elas possam se ligar ao vírus da Covid-19 e inibir, né, a interação do vírus da Covid-19 com células humanas, tá? E aí, para isso, a gente utiliza técnicas de aprendizado de máquina, capazes de, então, propor, né, moléculas que são, né, nesse caso, são peptídeos, seja pedaços de proteína, né, pequenas proteínas, que elas consigam, então, interagir com o vírus da Covid-19 e bloquear a entrada dele nas células humanas. Primeiro, a gente partiu de um banco de moléculas de peptídeos extraídos da saliva humana. Então a gente já sabe que a saliva humana ela tem propriedades antivirais, já se é conhecido isso, mas não se sabia se tinha propriedades antivirais para o coronavírus. Então a partir disso a gente estudou o mecanismo de interação dessas proteínas com o coronavírus, fazendo com que o computador pudesse aprender, né, quais eram aquelas melhores moléculas, e aí então a partir disso propor novas moléculas que pudessem então criar aí, né, um mecanismo de bloqueio do vírus para a entrada na célula humana, né? Em relação a isso a gente já tem então testes experimentais, né, testes de bancada em laboratório, onde tanto as moléculas que a gente extraiu da saliva e fez o teste no computador e selecionou, né, esses peptídeos, eles têm inibição, né, para o vírus, assim também como aquelas moléculas que foram propostas pelo mecanismo de inteligência artificial de aprendizado, novas moléculas para inibir o vírus, né, na entrada dele na célula humana. Basicamente, o nosso projeto ele é um projeto da área de bioinformática. E, né, a bioinformática ela é uma área multidisciplinar, então você vai ter as ciências biológicas, a química, né, conhecimento de farmácia, né, a biotecnologia em si, fora também a questão da biologia molecular, genética, enfim, né. Partindo desse princípio, o que a gente buscou fazer foi realizar uma triagem, né, virtual de peptídeos, né, a gente fazer um filtro de possíveis candidatos, né, possíveis peptídeos candidatos, né, a inibir essa proteína.
Então, assim, nesse sentido, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu esse programa, né, que pudesse facilitar essa nossa triagem. A gente tinha um problema e aí o nosso problema era dinamizar o nosso tempo, né, para poder realizar essa triagem, né, porque são milhares de compostos, né, então isso demanda tempo, e a bioinformática ela vem com essa proposta, né, de dar essa solução, né, diminuir o custo, diminuir o tempo e, consequentemente, né, nesse período pandêmico, né, que a gente passou e ainda está passando, né, tempo nesse sentido sempre vai gerar custos, né, então diminuir o tempo é essencial. Esse programa ele foi feito parte aqui, ele foi escrito parte aqui na UESB, outra parte ele foi escrito lá na Universidade Federal de Uberlândia, que envolve não só o aluno que está diretamente ligado, que é o Lucas, está envolvido com a parte da iniciação científica, mas também mais alunos que estão envolvidos no mestrado e doutorado, que inclusive até já defenderam tese utilizando esse programa. Então a gente registrou isso, né, patenteou esse programa aí. A ideia é fazer um mecanismo profilático, ou seja, incluir esses peptídeos, nessas moléculas, em pastas de dente, enxaguantes bucais, sprays, né, nasais e cremes nas mãos, né, por exemplo, que a gente possa então incluir isso na formulação dessas substâncias e aí fazer com que a partir daí o vírus, em contato com elas, ele fique preso, né, aprisionado ali, e ele não consiga então entrar na célula, né? E aí, com a utilização de inteligência artificial, né, a gente consegue fazer com que esse programa ele possa aprender, né, com esses peptídeos. Então ele vai analisar as interações desses peptídeos com o vírus, ele aprende essas interações e a partir disso a gente consegue predizer outros peptídeos de fontes naturais ou até mesmo sintéticas, se esses peptídeos podem ou não interagir com o vírus e, consequentemente, inibir a entrada dele na célula humana. As moléculas que foram selecionadas até então, elas partem de experimentos, né, que variam de inibição a 70% até 90%, né? O que é uma taxa de inibição muito alta, né, muito promissora, né? Claro que o computador, a gente continua fazendo com que o computador aprenda, a gente inclui parâmetros, né, químicos, bioquímicos que possam melhorar essa predição e que possam selecionar moléculas melhores ainda, né? Então, e nesse sentido também extrapolar e dizer que a gente pode utilizar esse método para outros vírus, bactérias, outras patologias, que a gente possa fazer com que peptídeos, nesse caso, mas poderia ser outras moléculas, sejam propostos, né, como drogas ou substâncias bloqueadoras. E aí, nesse sentido, uma proposta que a gente até busca fazer é o quê? Pegar esse nosso modelo, né, esses nossos modelos de inteligência artificial e talvez a partir daí tentar extrapolar para outros organismos, né? Então a gente sabe que não existe só o coronavírus, né? Nós temos outros vírus, até vírus emergentes, né, como por exemplo chikungunya, enfim. E que a gente vai tentar extrapolar esse nosso programa, né, já com outros dados, outros alvos biológicos, né? É o nosso próximo passo, digamos assim. No próximo bloco, a gente conhece uma cerveja desenvolvida no Instituto Federal Baiano de Guanambi, que tem o gostinho da caatinga. A gente volta já.